Olá, pessoal, tudo bem? Hoje iniciamos um quadro chamado Giro Internacional com Ivan Kleber, que vai trazer para a gente as últimas notícias da gringa. Muito obrigada, Ivan, por aceitar. Olá, Camila, tudo bem? As pessoas que estão assistindo, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela oportunidade, enfim, é uma maneira aí de a gente poder estar levando algumas notícias do exterior para o Brasil que a velha mídia não leva, né? Ou, de repente, quando leva, faz uma deturpação. Então, assim, a gente consegue fazer uma peneira aí e atualizar as pessoas no Brasil do que está acontecendo fora do Brasil, não é? Ivan, vamos começar com um assunto light, depois a gente vai para as pegadas, porque é domingão, né? O pessoal está querendo começar com coisa legal. A atual esposa do ex-príncipe Harry deu umas declarações aí a Meghan a respeito da família real. O que ela falou e quais são as consequências de tudo isso? Olha, Camila, esse foi o assunto da semana aqui no Reino Unido e provavelmente será o da semana que vem, porque, veja bem, o casal, ela e o Harry, concederam uma entrevista para aquela apresentadora famosa nos Estados Unidos, a Oprah Winfrey, acho que é assim que pronuncia o nome dela, e basicamente quem falou foi ela, né? Ele não falou muito, e ela faz acusações pesadas à família real. Vale lembrar que ela morou por algum tempo aqui no Reino Unido, né? E eles tinham uma agenda, eles tinham obrigações a cumprir, não é? Que são desde inaugurações de escola até visitar um país. Então, a família real trabalha muito com a diplomacia, não é? Vale lembrar que a rainha é a chefe de Estado. Então, ela passa esses trabalhos para os netos, que estão na próxima geração vindo, né? E eles têm uma equipe, enfim. Mas a Meghan disse que tem muita coisa para falar. A entrevista lá nos Estados Unidos está indo agora à noite, nesse domingo, ao ar. Então, mas só pelas pílulas que o pessoal da CBS soltou, a gente já pode perceber que vem chumbo grosso aí para a família real. Ela principalmente joga na defensiva, dizendo, sabe, se colocando como vítima, de que não teria sido bem recebida pela família, enfim. Agora, Camila, a gente tem um outro problema atrás disso tudo, porque é o tempo. Essa semana, o avô do príncipe Harry, ou como você bem colocou, do ex-príncipe Harry, ele que está renunciando a esse cargo, né, a esse título, digamos assim, passou por uma cirurgia no coração. Ele já está há 20 dias internado e no hospital. Então, o Palácio de Buckingham tentou articular ali com a Meghan de que a entrevista fosse adiada, ou seja, a entrevista já está gravada, né? Então que eles colocassem no ar daqui uma semana, 10 dias, pelo menos quando o avô do Harry não estivesse mais no hospital. Ele não tem previsão de alta ainda. Vale lembrar que um senhor de 99 anos que passa por uma cirurgia no coração não é nada simples, né? Então, mas a Meghan não cedeu e a entrevista vai ao ar hoje à noite, domingo, nos Estados Unidos, e na segunda-feira, amanhã, vai ao ar aqui no Reino Unido. Agora, eu já posso dizer para você, Camila, que a opinião pública ficou totalmente contra o jovem casal. Eles estão muito decepcionados com a conduta do príncipe Harry, do ex-príncipe Harry, como você citou, principalmente porque da maneira que ele abandonou a família e os seus afazeres como príncipe. Veja bem, a família real ela tem todo um cronograma. Então, quando são feitas as divisões de tarefas, por exemplo, o príncipe William, o ano passado, começo do ano passado, ele teve que visitar o Paquistão. Você tem inaugurações de escola, como eu falei, eventos beneficentes, inauguração de hospital. Então, eles têm todo um plano, não é? Não é assim, acorda de manhã, vou visitar a embaixada da Argentina. Não é bem assim. E o príncipe Harry, ele simplesmente chegou para o irmão dele e falou, olha, tá aqui, não vou fazer mais, estou indo para os Estados Unidos. E a opinião pública, que até então, por ser um casal jovem, aquela coisa toda,
estava gostando, não é, dessa vida nova do Harry, simplesmente virou as costas. E vale lembrar que a avó dele tem 94 anos, ele poderia esperar mais um pouco, de repente ela passar o bastão, para daí sim ele chegar para o próximo soberano, que a gente não sabe ainda se vai ser o Charles ou se será o William, dizer, olha, eu não estou afim, ou dar um tempo, olha, daqui 6 meses, todo mundo dá um pré-aviso, né? Quando você pede demissão do seu trabalho, você tem que dar ali 2, 4 semanas, dependendo, né? E ele não fez isso. O ano passado, o príncipe William ficou uns 3, 4 meses sem falar com ele, e vale lembrar que eles são irmãos, não é? Então, o topo dessa questão toda chega agora com essa entrevista onde a Meghan diz que vai detalhar muito do que ela passou no palácio. Agora, aqui em Londres, ela tá com um probleminha, porque muitos funcionários do Palácio de Buckingham, gente que trabalha ali há 20, 30 anos, procurou a família real, denunciando ela de bullying. Ela seria muito mal educada, digamos, ela não, com os tratos, com a maneira que ela conversava com os funcionários do palácio. A gente já tem 10 pessoas prontas para testemunhar contra a Meghan. Algumas pessoas não quiseram testemunhar justamente pelo tempo de trabalho e saber que não é a família em si, né, mas alguém que veio de fora, digamos assim, e que já chegou com esse comportamento rude, que os ingleses falam, né? Então, algumas pessoas não quiseram testemunhar, mas agora o Palácio já recolheu essas 10 pessoas, talvez mais alguma apareça. O Palácio é quem vai ter que arcar com as consequências financeiras, caso a gente tenha um processo, alguma coisa, afinal de contas, ali naquele momento ela era um membro da família real e agia como um membro da família real, e as pessoas que trabalham ali têm todos os direitos, benefícios, enfim, que um trabalhador qualquer tem fora do palácio. Então, quem vai ter que arcar com as consequências de indenização e tudo mais será o palácio. Há quem diga que essa é uma retaliação do palácio à entrevista, porém, essas pessoas começaram a denunciar a Meghan muito antes de que se falasse na entrevista. A CBS espera bater recorde de audiência hoje à noite, e se a coisa for muito estrondosa, quem sabe na semana que vem a gente traz aqui e atualiza o público do seu canal, Camila. Ivan, inclusive, pelo menos aqui no Brasil, há meses atrás chegavam notícias de que ela tratava mal os funcionários, que ela era extremamente agressiva, e parece que ela sequer tem uma boa relação com a própria família, que dirá com a família do marido, né? Pois é, o sogro do Harry chegou a enviar uma carta para ele, dizendo, não case, vai, que é o pai dela, né, vai vendo. Então, tudo isso veio à tona antes do casamento, mas obviamente foi ignorado, né, as pessoas acharam, não, ela está vivendo um conto de fadas, muito se repete, parece que a história se repete, não é? Não na mesma proporção, mas a princesa Diana, depois de um tempo, também teve um comportamento assim. No caso da Meghan, ela já entrou, às vezes a sensação de que ela entrou para fazer isso mesmo, sabe? E nunca é legal. Eu sei que as pessoas têm uma visão, de repente, que eu não tenho da família real, mas a gente está sempre falando de uma família. Nunca é bom ver 2 irmãos que não se conversam, enfim, por causa de picuinhas, afinal de contas, são assuntos, não é, que com 2 horas de conversa você poderia resolver. O fato é que ele, Harry, aceitou um papel aí de submissão, foi morar onde ela quis, como ela quis, com as regras dela, enfim, ela tem um longo histórico de militância feminista. E do outro lado, né, Camila, a Rainha Elizabeth, como eu falei, já há 94 anos, veterana de guerra, veterana de Guerra Fria, já viu um pouco de tudo nessa vida, né? Ela não... A Meghan, para ela, é aquele, sabe, na hora do chá, e aí, o que falou, o que não falou? Não é o assunto do dia, não é a hashtag do dia para a Rainha Elizabeth, né? Alguém que tem um histórico de vida dela, não... Assim, ela fica triste, com certeza, alguns jornais aqui reportaram isso, pelo fato do neto estar longe, mas, por outro lado... Se alguém espera que a rainha pegue o avião e vá lá nos Estados Unidos convencer eles a voltarem para o Reino Unido, isso não vai acontecer.
nem o príncipe William. Muitos achavam que o príncipe William fizesse um gesto nesse sentido, e foi totalmente o contrário. O que tem mais contato com o Harry agora é o pai dele, o príncipe Charles. Eu acho que a rainha não vai parar o comando de um país para falar com o seu neto mimado. Dessa história Perfeito. toda, Ivan, fica a lição: não case com uma feminista? Olha, eu não tenho filhos, mas um dia, se eu tiver um filho, eu acho que eu vou dar esse conselho a ele. Ou pense bem, enfim. Fica ainda mais analisando o histórico dela, né? Ela já era divorciada. Nada contra quem é divorciado, mas principalmente o histórico de militância dela, né? Em prol da causa feminista. E ali a gente também tem uma, como é que eu posso dizer, uma contradição, porque ela militou pela causa feminista e aí casou com um homem branco, europeu, nobre, como a gente diz, de sangue azul, uma contradição total, né? E no final dessa história a gente está caminhando para uma ruptura muito grande do ex-príncipe Harry com a sua família. E quando a gente fala ex-príncipe, para as pessoas entenderem, ele está abdicando de tudo mesmo. E eles ainda têm o título de conde e condessa, mas porque a rainha não tirou. Isso está 5 minutos, a rainha assina um papel e eles perdem esse título, que no caso já é um título só para bonito, porque eles abdicaram também do dinheiro que esse título dá, não é? Por exemplo, eles fizeram uma reforma da casa deles aqui na Inglaterra, custou 2 milhões de libras a reforma. No câmbio de hoje, são 14 milhões de reais, quase 16. Mas eles devolveram o dinheiro para os cofres públicos ingleses, não é? A Meghan, ela trabalhou como atriz, enfim. Só essa entrevista que eles fizeram com a Oprah parece que foi $1 milhão. Então, eles recuperaram fácil. Dinheiro ali não é o problema, né, Camila? E fica assim, um recado. Se a moça tem um histórico de feminismo, aí pense 2 vezes. Pense bem e não faça. Se caso você pensou e viu algum motivo para fazer, esquece, você está totalmente errado. Ivan, Papa Francisco, o Papa que desperta aí paixões no público, né? O pessoal fica meio dividido com algumas atitudes do Papa. Ora chamam ele de esquerdista, ora falam que ele é conservador demais. Ele acabou visitando o Iraque e pedindo o fim da violência do extremismo. Ele entrou na cova dos leões ali, bando de leão com fome, que adora explodir cristão, e vai pedir isso. Como você vê essa visita do Papa? Bom, em primeiro lugar, Camila, era uma visita que estava programada para antes da pandemia, e muitos acreditavam que, então, durante a pandemia, passou um ano do adiamento dessa visita, né, que ele repensasse, e a mensagem, não é, depois da pandemia, visitar um país que não é católico, um país islâmico, não é, muçulmano, enfim, não seria legal. Seria interessante ele visitar um país católico, né? Nesse momento, com toda essa crise que o mundo passa, seria uma mensagem ele estar perto dos fiéis católicos, né? Poderia dar o exemplo da Polônia, por exemplo, que seria um país interessante dele visitar, até o Brasil, por que não? México, enfim. Mas ele manteve a agenda. Muitas pessoas, Camila, essa eu não posso me segurar, tá? Perguntaram se é a primeira visita de um papa a um país muçulmano. Pois eu acredito que não, porque muitos papas já visitaram a França, então não seria a primeira visita a um país muçulmano. Piadinhas à parte, a França ainda é um país católico, tá, pessoal? Outros papas já visitaram países com uma religião diferente, né, muçulmano ou islâmico, enfim, naquela região. Agora, é aquilo que você falou, né, ele vai na Cova dos Leões, mais um pouco ele cantou Imagine the People, né, do John Lennon pedindo paz. Eu entendo que ele tente usar a diplomacia para enfim, passar alguma mensagem, mas a gente precisa ser realista, né, Camila? No momento que o avião dele decolar de volta para a Itália, tudo aquilo que ele falou ali vai ser irrelevante. Não é que algum líder religioso
do mundo islâmico diga, olha, não, peraí, então aquela igreja não vamos fechar porque o Papa teve aqui, aquela igreja católica. Não, ela tem que fechar e pronto. A gente sabe que a perseguição contra os cristãos no Oriente Médio aumentou muito dos últimos 15, 20 anos para cá. Na China também, a gente tem essa perseguição muito grande contra os cristãos em geral, não só contra os católicos, né? E o Papa, então, ele embarca aí nessa aventura, um forte esquema de segurança foi montado, né, para, enfim, garantir a segurança dele, e a ideia é passar uma mensagem de que o extremismo não leva a lugar nenhum, é hora das religiões sentarem e conversar. Agora, eu não sei se a outra religião está muito disposta a conversar com ele, Camila. E o que chamou a atenção, Ivan, é que quando a Argentina aprovou o assassinato de bebês dentro dos úteros, né, não dá para a gente usar a palavra, ele ficou no silêncio. As coisas que estão acontecendo na Argentina, ele não vai ali falar com o presidente argentino, com o Fernandes, e falar, olha o povo, olha, não mate bebês, não faz... Não, e vai para um país muçulmano, não está errado. Então, Camila, eu como católico posso dizer que realmente esperava algum pronunciamento, alguma frase, sabe? A gente tem também nos Estados Unidos um movimento pró-vida muito grande, com vários estados aprovando leis que criminalizam essa prática, não é, nos Estados Unidos. São estados conservadores. Eu posso citar aqui o exemplo do Alabama, Dakota do Sul, Louisiana, e também ali a gente não tem nenhuma palavra de incentivo do Santo Padre, não é? Eu acho que é uma decisão política dele que, infelizmente, vai contra aquilo que a igreja, que a instituição, se a gente pode dizer assim, que ele chefia, prega, não é? E no caso da Argentina ainda é mais simbólico, porque é o país dele, né? Ele sendo argentino, esse silêncio, ele acaba ecoando de uma maneira muito negativa perante a comunidade, perante os católicos. Então, você tem vários movimentos no mundo, eu citei dos Estados Unidos, esse da Argentina, opostos, né? De um lado, os governadores tentando, de alguma maneira, diminuir a prática do assassinato de crianças no útero, e do outro, na Argentina, liberando. Você tem na Polônia, eu citei a Polônia agora há pouco, né, um movimento das feministas muito forte também, tentando pressionar o governo local a aprovar leis que facilitem essa prática, porém lá o governo, desde outubro, vem endurecendo, vem na contramão do que as feministas querem. E teve protesto bem grande no inverno agora, em novembro, e nada, o Santo Padre, nesse quesito, ele está muito quieto, e isso perturba um pouco a comunidade católica no mundo todo, Camila. E perturba também até quem não é católico, mas é cristão e que não quer que essa prática seja legalizada, não é? Inclusive, saiu um filme aí nos Estados Unidos contra o aborto, e parece que é um sucesso de bilheteria, né? Sim, mas se não me engano, eu confesso que não assisti esse filme ainda, Camila, mas se não me engano, ele tá em um outro filme, um documentário, alguma coisa que a Netflix fez. Na verdade, são dois que a Netflix produziu, um bem conhecido do público, até foi indicado ao Oscar e tal, que é aquele Dois Papas, né? É um filme da Netflix. E esse outro, sinceramente, eu não tenho informação suficiente para falar, Camila. Agora, ele entrou em uma contradição. Aqui é uma análise política, eu não estou fazendo uma análise teóloga, longe de mim vir aqui pagar de teólogo, né? Mas a gente tinha, no ano passado, a gente teve as eleições, não é? E, ok, o Joe Biden se diz católico. Já o candidato republicano, Donald Trump, ele não é católico, mas quando você olha os fatos, o Donald Trump fez muito mais pela comunidade católica nos Estados Unidos, deu muito mais voz às freiras, aos padres, enfim,
aos bispos do que o Joe Biden. E, mesmo assim, o Papa, nas entrelinhas, apoiou o Joe Biden. Agora, o Trump, independente de tudo que aconteceu, a gente não vai entrar nessa seara aqui, o Trump foi muito bem votado entre os católicos. O Partido Democrata ficou surpreendido com o apoio que os católicos deram ao Donald Trump, mesmo com, enfim, vocês sabem o que aconteceu. Esses números podem ser até maiores, né, Camila? Então, foi uma mensagem. O candidato do Papa pode ter vencido as eleições do jeito que venceu, mas os católicos mandaram um recado para ele bem forte. Olha, não estamos muito alinhados aqui, acho que... Então, é por isso que eu digo, antes de ir para o Iraque, ele precisa voltar a conversar com os católicos, mas essa é apenas a minha opinião. Eu não tenho fontes dentro do Vaticano, mas a mensagem das urnas, independente de tudo que aconteceu dos Estados Unidos, Camila, é essa: volte a conversar com os católicos. Ivan, lockdown e picadinhas no braço, né? Picadinha no flango frio. Como é que está a situação na Europa e nos Estados Unidos? Bom, vamos lá. Na Europa, a gente, principalmente no continente, onde a zona do euro, né, a União Europeia tem influência, eles estão batendo bastante cabeça, viu? A Áustria, por exemplo, na quarta-feira, anunciou que, olha, a gente não vai mais respeitar as diretrizes da União Europeia e a gente vai providenciar a nossa vacina onde a gente conseguir. Porque a ideia era comprar para todos as vacinas, para todos os países e ir dividindo. Só que eles estão batendo cabeça. Então, com problemas de logística, está faltando vacina, está faltando... Às vezes tem a vacina, mas não estão conseguindo entregar. E, assim, são 26 países que fazem parte do bloco. No papel é muito bonito, mas em um momento como esse, que todo mundo quer a vacina, cada um acaba correndo salvar o seu, não é? Então, a única coisa que parece ser um consenso é que nós vamos ter, sim, o passaporte sanitário, tá? O ano passado parecia uma coisa de teoria da conspiração, agora a gente tem a Angela Merkel, a gente tem a presidente da Comissão Europeia, a Ursula, dizendo que, além do passaporte sanitário, essa mulher disse que a Europa precisa estar pronta para um período de pandemias. Olha a gravidade do que ela falou. Ou seja, o que eles sabem que a gente não sabe, né? Estou falando, pessoal, não é teoria da conspiração da internet, é a presidente da Comissão Europeia que falou isso. Então, como que é a ideia desse passaporte sanitário? Se você está em Portugal e quer viajar para a França, então você terá que tomar a picadinha, Camila. Agora, o que acontece? É muito provável que eles aproveitem o passaporte sanitário, e isso eu já ouvi de líderes europeus falando também. Bom, já que tem o passaporte sanitário, que muito provavelmente vai ser algo digital que você terá no seu celular. Ou seja, a pessoa que existe, a gente brinca, mas tem gente que não tem um smartphone, mesmo na Europa. Um senhor que mora no interior, no sítio, de 70 anos, ele tem aquele Nokia quadradinho ali para atender a ligação quando alguém liga para ele. Então, como é que ele vai fazer? Vai ter que, talvez, ter um papel, a gente não sabe. Mas o que eles querem fazer, Camila? Além de exigir esse documento para você viajar, digamos que você venha passar férias em Portugal e que você consiga entrar em Portugal vindo do Brasil. Para ir a um cinema, a um museu, a um teatro, a um restaurante, você terá que mostrar esse passaporte. Ou seja, ele não vai servir só para viagem, ele serviria também para toda e qualquer atividade. E caso o dono do restaurante caso tenha uma expensão, você está ali sem o passaporte, você e o dono do restaurante serão punidos. É muito grave isso e está dando muita discussão. As pessoas, eu entendo que as pessoas... Pois não, Camila, você quer comentar? Eu falo bastante. Acho que você quer comentar alguma coisa? Sim, porque isso é absurdamente invasivo. Então, o debate, assim, a sensação que eu tenho é que as pessoas estão conformadas com o fato de ter que tomar a picadinha para viajar. Aí, quando você cai na questão de
Meu Deus, eu estou em casa, vou no restaurante jantar. Aqui na Europa as pessoas jantam muito fora. É comum, é uma prática, é da cultura, como no Brasil também. Vai ter que tomar uma picadinha. Eu não tenho nenhum plano de viajar nos próximos 2 anos. Vou esperar, de repente sai uma picadinha melhor, que funcione, que tenha, enfim, sido mais testada e tudo mais. Mas aí para ir no restaurante aqui do Giuseppe, do lado de casa, eu preciso tomar uma picadinha dessa. Então, esse que está o debate. Agora, quanto à questão das viagens, isso a própria Angela Merkel falou que esse passaporte ele tem que estar pronto por volta de junho já, Camila, junho de 2021. Então, não é uma coisa para, sabe, daqui a alguns anos, ou é um projeto que vamos ver, não. A Angela Merkel deu um pronunciamento há 10 dias atrás, deu uma entrevista coletiva, onde que ela acredita que o passaporte sanitário já estará em prática, em vigor, enfim, a partir de junho de 2021. Fica o debate aí, por exemplo, umas pesquisas internas do governo francês mostraram que 77% dos franceses são contra o passaporte sanitário. Agora, o governo é a favor. Eu quero ver como que a França, por exemplo, do senhor Emmanuel Macron, vai lidar com isso. Se a pesquisa mostrou 77, é porque é mais, viu? Vamos pegar a pesquisa do governo, vai. É muita gente que é contra o passaporte sanitário. Como é que eles vão fazer? Porque, assim, Camila, muita gente diz, olha, se fosse uma picadinha testada, 5 anos de estudos e tudo mais, tem gente que até tomaria sem problema nenhum. Mas uma coisa feita assim, às pressas, a gente não sabe. Então, o receio das pessoas é em relação a isso. Agora, Camila, o passaporte sanitário, esse já está sendo colocado em prática. Esse não tem mais volta. Aqui no Brasil, eles querem 2 tipos de carteirinha, Ivan, para você ver o absurdo. Um projeto está sendo discutido no Senado e o outro na Câmara. Um é a sua carteirinha na internet. A pessoa digita o seu nome e vai saber exatamente quais vacinas você tomou. No Brasil, isso? No Brasil? No Brasil, esse projeto é do PT. E o outro é a carteirinha digital, que você vai andar com o QR no seu celular, e aí lá no cinema, por exemplo, os caras vão colocar. Isso é uma prática absurdamente invasiva. E o meu direito à privacidade de não querer tomar vacina ou de ser contrário a algumas vacinas dos meus filhos? Pois é, você que é mãe, né, tem 2 crianças, tem o direito, enquanto eles não completarem 18 anos, você é responsável por eles. E eu sei que você é uma mãe coruja, você vai ser responsável por eles depois que eles completarem 18 anos também. Então, vai totalmente, né, contra a ordem natural das coisas, não é, Camila? Mas eu gostaria de poder dar aqui uma notícia diferente para o público do seu canal, dizer, não, isso ainda está em debate, vamos ver. Aqui, por exemplo, no Reino Unido, o Boris Johnson também falou, olha, a gente vai ter que ter esse passaporte sanitário. E o debate interno dentro do Partido Conservador é o seguinte, ok, mas desde que seja só para viagens. Se na França 77% é contra, aqui eu acredito que seja até mais. Então, tem muitos parlamentares conservadores preocupados com o uso, porque vai abrir um precedente muito perigoso. Hoje eles estão exigindo de você um passaporte sanitário para entrar num restaurante. Quem garante que amanhã eles não vão exigir alguma outra coisa? A gente tem visto em séries de televisão, parece teoria da conspiração, não é? Você já recebeu 3 notificações de discurso de ódio no Twitter. Então, você no nosso restaurante pode entrar só daqui 30 dias. A gente não está muito longe disso, porque se continuar assim, hoje é a picadinha. Amanhã é o discurso de ódio que eles dizem, extremista, blá, blá, blá. Depois da manhã, o que vai ser? Não é? Você deu um like aqui, deu 5 likes para uma fala do Trump. Então, você é considerado uma pessoa perigosa. Não vai poder chegar perto de prédios públicos por, sei lá, 1 ano. É coisa de louco, mas isso está acontecendo, Camila. Não, mas isso está acontecendo. Inclusive, se a gente voltar um pouquinho na história, né, embora seja clichê falar da época do nazismo, tinha restaurantes que punham, aqui não entra animais e judeus.
Daqui a pouco vai ter, aqui não entra animais e pessoas que não quiseram se vacinar. Perfeito. A gente, Uma infelizmente... coisa que vai marginalizar totalmente as pessoas. E imagina, Ivan, vamos aqui realizar uma cena. Começa com o flango frito. Ó, você que não se vacinou com o flango frito não vai entrar. Mais para frente, muda-se o governo e fala assim, olha, você que tem HIV não vai entrar. Isso vai servir para excluir pessoas. Em Santa Catarina, criaram a pulseirinha do Covid. A pessoa que tem ou que conviveu com quem foi diagnosticado vai usar uma pulseirinha. Que é coisa mais invasiva, excludente, marginal do que isso? Não dá, Ivan. É uma marca. Depois, assim, eles ainda classificam as pessoas que são contra isso como gado, né? Eu acho que quem aceita um negócio desse que é gado, porque você está sendo marcado ali, e é que nem você falou, tudo está sendo feito em nome da saúde, mas o problema é o precedente, né? Que está abrindo, amanhã vai ter pulseirinha para HIV, para uma simples gripe, não vai poder mais ir em lugar nenhum, porque vai superlotar os hospitais, e tantas outras doenças. Isso é muito, muito grave e eu vejo que a gente não está conseguindo fazer um debate e reverter a narrativa. Infelizmente, cada vez mais as pessoas que não acompanham o dia a dia, que não veem o seu trabalho lá, o Jornal da Cidade Online, eles vão aceitando. Então se é para o meu bem, se é para terminar logo isso, então vamos aceitar. Mal sabem elas que é o próximo passo que está sendo dado em cima da ingenuidade delas. Esse é o cenário, Camila. No Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, Dudu Milk, Cupincha do Dória, clone do Dória, do jeito que vocês quiserem chamar, ele decidiu para a população o que a população pode comprar, o que não pode. Então, as prateleiras do supermercado, por exemplo, que tenha cola, bebidas, que ele considere que não é essencial para a sua vida, ele botou, sabe, faixa de polícia, Sim. tipo, não aproxime, don't cross a line, colocou ali e as pessoas não podem tocar. Se um governador chegou a esse ponto e a população não entrou nos supermercados e arrancaram essa faixa, indignadas, é porque alguma coisa está muito de errada com a gente, Ivan. Então, Camila, mas aí o porquê trabalho como, não querendo fazer um jabá, o meu de levar as notícias do exterior para o Brasil é importante. Em setembro do ano passado, isso aconteceu no País de Gales, meu vizinho aqui de Reino Unido. O primeiro-ministro, lá não foi nem o governador de província, nem nada, foi o primeiro-ministro que decretou, então, que mesma coisa, uma cola, um caderno, não era essencial, colocaram a faixa idêntico, como você falou, e aconteceu a mesma coisa, a população chegou lá, arrancou a faixa e falou, eu quero comprar esse caderno, nem que eu não precise, agora eu quero comprar. Durou 3 dias, 4, essa ideia, só que a revolta popular foi maior e acabaram revogando, depois de um tempo. Não sei como é que vai ser a reação no Rio Grande do Sul. Então, eu vejo que esses clones, como você fala, do Milk aí, do João Dória lá, enfim, parece que eles também têm um radar e veem o que acontece fora e tentam levar para o Brasil. Essas ideias, eles nunca levam nada que é bom, né? É sempre copiar a Suécia, de vez em quando, não, né? Tem que copiar só o que tem de ruim. E eu acho que, assim, você imagina o comerciante, ele depende daquilo para manter a atividade aberta. Então, se vem um Estado e diz, você não pode vender isso, não pode vender aquilo, tanto o País de Gales quanto o Rio Grande do Sul, bem-vindo, você está na União Soviética, só não te avisaram ainda, mas você está tendo uma vida que um soviético teria nos anos 70, 80. Ivan, o que é essencial para mim e o que é essencial para você? Quem que pode determinar isso? Para mim é essencial o Neston. Tudo eu como com Neston. Eu ponho Neston no arroz, Neston no feijão. Eu como Neston. Eu gosto de Neston. Para mim não tem comida sem Neston. Você bota Neston na sua comida? Não. Para você não é essencial, tá vendo? Mas para você é, né? Para mim é. Como é que fica? Quem que determina o que é essencial para mim e o que é essencial para você?
o Estado, Camila, e o Estado faz isso para o seu bem. Para o meu bem, né? Não vai comer Nescau. Você tá gorda, tá quase parecendo a Joyce. Vamos para comer. Ivan, Estados Unidos. O Brasil parece que está fazendo aí o caminho inverso dos Estados Unidos, já que Estados Unidos está abrindo algumas cidades e o Brasil está fechando. Você pode falar um pouquinho sobre os Estados Unidos? Bom, o que acontece lá, não é, Camila? A gente sabe que os 50 estados da Federação Americana, eles têm uma certa autonomia. Então, por isso o nome do país, Estados Unidos. Cada estado tem a sua constituição, lá tem até Senado estadual, enfim. Então, de alguma maneira, os estados têm como agir nesse sentido, não é? E na semana passada, o Texas foi o primeiro estado, e é simbólico e é importante que seja o Texas, porque eu estou vendo que o Texas, tudo que é para bater de frente com os globalistas, o Texas meio que está sendo uma resistência conservadora nos Estados Unidos, liderando pelo exemplo. Então, o governador, numa atitude muito corajosa, vem a público, dá uma entrevista coletiva e totalmente o contrário do seu governador aí, o João Dória, ele vem e diz, olha, isso foi na segunda-feira, a partir de quarta-feira de manhã, o comércio pode abrir, o restaurante pode abrir, sem limite de pessoas, e o uso de máscaras será banido, ou seja, usa máscara quem quer, você também não pode proibir a pessoa de usar máscara, mas aí fica a critério de cada um. Resumindo, o estado do Texas voltou a janeiro de 2020. Então, o Texas, sendo o primeiro estado, logo em seguida, algumas horas depois, isso passa coragem também para os demais governadores, não é? O estado do Mississippi anunciou que tomaria medidas parecidas. Aí, no outro dia, já veio o Alabama e a governadora do Alabama falou, não, a gente vai copiar aí o modelo do Texas. E na sexta-feira à noite, a West Virginia, ou Virgínia Ocidental, como em português, também anunciou que está retirando algumas restrições. Agora, a gente tem também, Camila, o estado da Dakota do Sul, que ele não vai fazer um tipo de anúncio nesse sentido, porque ele nem entrou em lockdown. A Dakota do Sul, que é um estado pequeno, maioria rural, a gente não comenta muito, mas que tem uma governadora excelente, que desde o início da pandemia falou, olha, eu não vou dar ordem para fechar minhas igrejas, usa máscara quem quer, o meu estado vai continuar aberto até o máximo que eu puder. Essa governadora hoje é uma das lideranças do Partido Republicano, ela é uma das lideranças do Partido dos Conservadores, ela é uma daquelas, Camila, que eu comentei, né, na pauta do Papa. Ela, no dia seguinte à posse do Joe Biden, ela baixou lá um decreto e, junto com os legisladores estaduais, praticamente vai ser impossível, até no futuro, quando ela não for mais a governadora, que é o próximo governador, mude as leis em referente ao assassinato de aborto, de crianças na barriga da mãe. Ela passou uma lei lá que vai ser necessário 70% dos legisladores da próxima para tentar, vai ser muito difícil. Então, ela tem sido essa bandeira. Então, a Dakota do Sul, não vai tirar as restrições? Não, porque nem colocou. Então, tá, a gente pode colocar nessa lista. Eu já ouvi, o Tennessee também, eu esqueci. O Tennessee tem um whisky bom, viu? O Jack Daniels vem de lá. O Tennessee também entrou nessa lista, e a tendência, Camila, é que na próxima semana, nos próximos dias, a gente tem aí 24 a 26 estados seguindo o exemplo do Texas. Não será coincidência se serão os mesmos estados que entraram junto com o Texas na Suprema Corte no final do ano passado, contestando o resultado das eleições. Então, o Texas, que é um estado grande, importante, que está crescendo, que está recebendo pessoas da Califórnia, Nova York, descontentes com a administração democrata, vem e dá o exemplo. E, na verdade, o exemplo sai da Dakota do Sul, mas quando um estado como o Texas vem e toma uma decisão como essa, é muito importante. A Flórida também tem bons números no combate ao vírus chinês, sem muitas restrições. E a gente pode fazer uma conexão, Camila. Eu sei que o público do seu canal deve estar pensando, bom, agora o Trump perdeu mesmo, era isso que eles queriam, então eles estão reabrindo os estados.
não é bem assim, é pelo contrário. Alguns estados administrados pelos democratas ainda estão com restrições fortes. Então, o que a gente vê mesmo aí nessa ação do Texas, eu posso estar errado, e se eu estiver errado eu volto aqui e peço desculpas, mas o que a gente vê mesmo é uma resistência a essas políticas de restrição. Os estados... o governador também, né, Camila, ele sai na rua e sente a sensação, e daqui a pouco tem eleição lá para ele também. E ele vai na padaria também, o político, tanto na Europa quanto na América, ele tem um contato mais próximo com as pessoas, né? Ele não fica no Twitter só, ele vai na padaria comprar pão. Então, a sensação, esses governadores tiveram a sensação de que, olha, é hora de dar um basta nisso. Vale lembrar, Camila, que a gente teve o CPEC nos Estados Unidos, na semana passada, domingo passado, por sinal, o Trump fez um discurso que bateu recorde de visualização, onde foi transmitido, e a sensação é de que o Trump saiu muito forte do CPEC, dando coragem aos governadores, dizendo, não, peraí, a gente não vai ficar aqui 4 anos esperando a volta do Trump, vamos fazer alguma coisa também. O CPEC foi no domingo, o governador já faz o anúncio na segunda-feira, então eu não acredito em coincidência, eu acho que uma coisa leva a outra. E a gente tem, então, esses... vamos monitorar como é que vai ser o Texas, como é que serão esses estados, que quem sabe pode ser um exemplo para governadores no Brasil, também tenham coragem, aquele governador que não é... A gente sabe, tem o governador pilantra, sacana, mas de repente tem aquele que realmente está em cima do muro, que não sabe o que fazer, que está preocupado. Eu peço a esse governador que olhe com carinho, vamos ver as próximas semanas como é que vai ser o Texas, como é que vai ser o Tennessee, e que sirva de inspiração aí para o seu estado, no Brasil, que possa ter aí a coragem, aquela coragem que separa os homens dos moleques, aquela coragem que vai colocar o seu nome no livro de história. Vamos olhar para fora o que está acontecendo e, quem sabe, trazer para o Brasil. É isso, Camila. A situação nos Estados Unidos é basicamente essa. Eu falo muito, se você não levantar a mão aí, eu fico falando. Não, é só para explicar para o pessoal que, para vocês entenderem aí a divisão de democratas e republicanos, coloca na cabeça assim, ó, democratas, demônios. Fica mais fácil. E os republicanos, então, são os da direita brasileira, né? E fica mais fácil de compreender, né? Ivan, você falou para que os governadores aqui tomem coragem. Não, porque existe uma movimentação entre os governadores, que a sua grande maioria é PT e PSDB, com exceção do Zema, que é o do Novo, acho que mais 2 ou 3, de trancar a população, criar o caos econômico para prejudicar o presidente Jair Bolsonaro, porque ele está crescendo muito nas pesquisas, mesmo com a mídia inventando histórias. Chegaram a inventar que o Brasil é está em 40ª posição da vacinação, está em 5ª. Brasil tem que fazer a conta proporcional à população e não ao número de pessoas vacinadas, eu concordo. Exatamente, aí jogaram que está na 40ª, e oh meu Deus, 40ª. Não, ele está em 5ª. É um dos 5 países que mais vacinam no mundo. Então, eles não estão conseguindo ainda influenciar a opinião pública contra o presidente. Então, o que eles vão fazer? O que eles estão fazendo? Trancando a população, falindo os estados, para que a culpa seja direcionada ao presidente Jair Bolsonaro. Eles perderam meio que o contato aí com a realidade, que esquece que hoje tem internet, né? Estão tão dentro daquela bolha que acha que eles ainda têm total controle em cima da vida das pessoas. Mas, infelizmente, aqui no Brasil, o vírus chinês virou uma forma de sequestrar a sociedade e cobrar o resgate do presidente. Bom, nesse caso, Camila, é um pouco mais grave, né? Porque a gente tem um agente político aí, a gente sabe das conexões de muitos governadores com o país que deu origem ao vírus. Ontem, meus colegas, não sei se eu posso fazer um jabá aqui rapidinho, os meus colegas Paulo Henrique e o senhor José Carlos Sepúlveda, lá no PH Vox, na análise que eles fazem semanalmente, todo sábado às 10 horas da manhã, era basicamente pauta única. Eles fizeram um dossiê da ligação do João Dória com o governo chinês. Então, se você está assistindo, eu convido para você entrar lá no PH Vox, análise da semana,
São 2 horas e pouco de vídeo, mas não tem como fazer um dossiê desse em 15 minutos. E aí, então, não é, com as informações que eu vi lá no vídeo e com o que você está trazendo aqui, Camila, a gente vê a ação de um país estrangeiro interferindo na soberania brasileira, não é? Se você tem os governadores. A gente sabe que tem aquele governador pilantra que, se pedir para mostrar no mapa onde fica a China, não sabe. Mas a gente tem aquela ação coordenada, então, para tentar derrubar o presidente. Mas eu convido esses governadores a refletirem. Essa tática não deu muito certo em 2020. Vocês vão tentar de novo a mesma tática? É isso? Vocês andam lendo muito Maquiavel, tá na hora de mudar um pouco a leitura, porque em 2020 o homem saiu muito forte. Não deu muito certo. Eu não estou querendo ajudar esses governadores, mas eu gostaria de alertar que quem paga o preço da consequência dessa loucura é a população, é o caminhoneiro, é o padeiro, a pessoa do dia a dia, e essa pessoa, como a Camila falou, tem internet, ela sabe o que está acontecendo. E não é nenhuma surpresa, né, Camila, que esses governadores tentem levar essa tática até as urnas em outubro de 2022. Se eles continuarem assim, em condições normais de temperatura ambiente, eu acredito que o presidente Bolsonaro vai ter uma vitória muito expressiva já no primeiro turno. Mudem a tática. Ou melhor, deixa assim. Deixa assim. Eu falo que o presidente vai ganhar de WO. Não tem quem concorrer com ele. Mandetta, Moro, Huck, Eduardo Leite, João Dória, Boulos, Haddad, X vai ganhar de WO, né? No momento, sim, concordo com você, Camila. Você falou do dossiê. No ano novo, na passagem do ano novo, eu fiz um dossiê do João Dória de 1 hora e eu não consegui abordar nem metade. Imagina para fazer um dossiê dele com uma relação Dória e China que vem desde 1983, quando ele entrou na Embratur. Então, não, 2 horas e meia ainda é pouco, né? Tem que ser tipo o Titanic parte 2. Verdade. É muita coisa. Os mais jovens não vão lembrar, Camila. A gente é de uma geração... Você é jovem também, acho que talvez não lembre, mas eu sou das antigas. Pessoal, o Titanic, você ia na locadora, ele era tão grande que vinha em 2 fitas. Você tinha parte 1, tinha que esperar terminar, e aí ia colocar a parte 2. Então, quando a Camila fala Titanic parte 2, não é que estão regravando, refilmando a continuação do Titanic. É que muita gente talvez não saiba nem que é uma videolocadora. Eu não vou explicar agora. Vai no Google e pesquisa. Mas eram 2 fitas de tão longo que era o filme. E o videocassete era um quadradão que não dava para você colocar na mochila e ir na casa do seu amigo. Mas uma fita cassete era mais ou menos isso aqui, um pouquinho mais grosso. Tinha uma fita de um lado, um negocinho do outro, ia girando, enfim. E ela só tinha capacidade para 2 horas de fita. Verdade. Tem quase 4 horas de filme, por isso que dá piada. Ivan, suas considerações finais, canal que você está, que é do PH, rede social, tudo. Bom, eu estou no Twitter, foi o único nome que eu consegui achar lá, @LordIvan22, sinal que tem mais 21 Lord Ivan por aí no mundo, né? Mas lá eu uso praticamente como fonte, enfim, levar notícias, né? Do exterior. Às vezes as pessoas perguntam, Ivan, e o STF? Meu amigo, você que está aí no Brasil tem que me dizer. Eu levo notícias daqui para lá e você manda lá para cá. E também no canal PH Vox, aqui no YouTube, eu, o Braz Oscar, o senhor Sepúlveda e o Paulo Henrique, a gente tem esse projeto, né? E lá eu estou todas quartas e sextas-feiras. Volte e meia eu apareço no Jornal da Cidade Online, lá com você também, né, Camila? Então, nesses locais, e o Articulação Conservadora, que é um site muito bom também, e tem um canal excelente no YouTube, fazem análises conservadoras ótimas, eles não trazem notícias, eles fazem realmente estudos conservadores. Então, no momento que eu me lembre, são nessas redes que vocês me encontram. Mais uma vez, Camila, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade.
tomara que, de repente, aí na semana que vem, a gente tenha alguma notícia mais bacana para trazer para o público, né? Vamos monitorar essa questão nos estados aí americanos, vamos ver como é que eles vão se sair. Eu esqueci de passar um dado, desculpa, Camila. A Dakota do Sul, pelo fato dela não ter feito o lockdown, ela teve o terceiro melhor desempenho na questão do desemprego nos Estados Unidos no ano passado. Um estado pequenininho, como a Dakota do Sul, que tem, olha, se não me engano, tem um terço dos habitantes que tem em São Paulo, capital. Com um desempenho tão bom como esse, é um exemplo que mostra que dá para combater a pandemia e manter as pessoas trabalhando, enfim, com o mínimo de dignidade possível. Eram as considerações finais. Mais uma vez, um beijão a todo o público do canal da Camila e a gente se vê na semana que vem. Só para esclarecer, pessoal, o arroba aqui do Twitter está aqui na tela. Eu que esqueci de ativar os trocinhos que aparece o nome, e só me dei conta quando ele falou, entendeu? O arroba está aí, bem na tela para vocês, tá bom? A Camila, além de tia do WhatsApp, ela é tia do YouTube também. Esqueci completamente de ativar os nomes no negócio. Pessoal, a gente encontra vocês no domingo, eu e Ivan, às 10 horas da noite. E agora, na segunda-feira, amanhã, 6h30 da manhã, tem as notícias do dia para a gente começar o dia bem informado. Fiquem todos com Deus, um bom descanso e uma semana maravilhosamente abençoada.